muitas vezes as pessoas sabem gerenciar, mas quando a gente fala de liderar, a gente fala da parte de pessoas. Liderar o negócio, você tem excelentes resultados e muitas vezes quando ela só depende de você, mas quando depende de outras pessoas, você precisa entender que essas pessoas precisam te seguir. Sim. Então o que é ser líder? É ser o primeiro dentro de uma linha de pessoas. Cara, muito interessante isso. Eu tenho lido o livro Segredos da Mente Milionária. E levando para esse ponto que você fala dessa distinção, eu vejo uma frase que até o autor ele ensina, que ela é exatamente a definição de tudo isso que você falou. Ele fala o seguinte: tudo aquilo que nós focalizamos se expande. Então, se eu explorar a minha parte de empresário, isso vai se expandir. Eu posso me tornar uma grande referência, com certeza, sendo empresário. Mas ao mesmo tempo, se eu for empreendedor, eu posso explorar isso, se expandir, porque eu estou focalizando isso na minha empresa. E exatamente você ter os dois braços ali vai facilitar muito o andamento e o crescimento da empresa. Fala, turma! Bem-vindos ao Alianza Cast número 3. Eu sou o Thiago, sócio da Alianza Digital, apresentador do nosso podcast. Estou ao lado do Samuel Rossi também, sócio da Alianza Digital e apresentador junto comigo. Hoje nós temos um ilustre convidado, Flávio dos Anjos, nosso mentor. Ele que é diretor executivo da Cava e também ele é CEO da ForX, que é uma empresa que é uma das referências aí no Brasil em educação corporativa. Flávio é mentor de alta performance, tem vários resultados, treinamentos, mentorias. Esse cara aqui, ele é um excelentíssimo profissional, ajudou muita gente aqui nos nossos processos. Então, Flávio, de coração, é uma gratidão receber você aqui. Pessoal, como eu falei lá no primeiro podcast, nós abordaríamos e falaríamos sobre diversos temas: empreendedorismo, marketing digital, o reino de Deus. Então hoje nós vamos falar da essência de todo esse assunto sobre empreendedorismo. O Flávio, que é um excelente empresário, vai falar muito sobre isso com a gente. Eu vou deixar agora o Samuel dar uma mini apresentação e espero que esse podcast agregue muito valor para vocês, tá bom? Perfeito. Pessoal, aproveitem desse podcast, vocês vão conseguir. Você que é pequeno empresário, médio e grande empresário, o Flávio com certeza ele vai conseguir te ajudar nesse processo. É um grande parceiro nosso, um grande amigo também. Sim. O Thiago já apresentou aí o currículo dele, que é um currículo bem extenso. E depois que a gente teve de fato aqui na Alianza Digital a oportunidade de conhecê-lo, mudou o patamar da nossa empresa. A nossa visão, em vez de ser uma visão micro, começou a ser uma visão macro. E às vezes você está aí sofrendo, porque em vez de você estar olhando como empresário com visão macro do processo, está aí sofrendo, resolvendo coisas que você precisa comprar a hora de alguém. E o Flávio vai falar sobre isso daqui a pouco aqui. Mas se apresente para quem está te vendo, para quem está te assistindo, para a gente desfrutar aqui desse momento junto. Bom, queria primeiro agradecer, dizer que eu estou lisonjeado de verdade. Eu admiro muito vocês, o trabalho de vocês, todo o empenho, toda a dedicação, todo o desempenho que vocês realizam. Então, receber essas palavras me deixa muito feliz mesmo. Sim. Então, obrigado de coração pelas palavras, pelo convite. Espero poder contribuir com o bate-papo e ajudar você que está aí nos assistindo, para que você possa ter um alto desempenho, um desenvolvimento positivo dos seus negócios, para que você entenda talvez os pontos que você poderia dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco e conseguir de alguma forma extrair o melhor de você do negócio como um todo. Bom, eu sou administrador de empresas, eu sempre gosto de começar por isso, que eu tenho uma paixão pela administração. Um exímio administrador. Eu gosto de administrar, é uma coisa que me deixa feliz. Não é o caso que muitas vezes a gente vê que a pessoa vai fazer administração porque não conseguia fazer nada mais, né? Eu realmente optei por fazer administração porque eu sempre gostei de gerenciar, de ter a gestão como um todo. E aí, depois que eu fiz administração, fiz uma pós-graduação em marketing, depois fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, fiz uma outra pós-graduação em design instrucional, que é justamente um processo de como você deve desenhar capacitações, desenvolver pessoas, realizar processos de treinamento e desenvolvimento, né? E o meu trabalho, depois eu fiz uma formação como coach. Junto com tudo isso, eu tive uma rica oportunidade de fazer um intercâmbio no Japão, onde eu pude me especializar em Lean, que é uma metodologia de melhoria contínua e ações de melhores resultados, melhores trabalhos, ganho de produtividade, redução de despesa, redução de custo e tudo mais. Então, essa é um pouquinho da minha formação e eu sempre estive envolvido com empresas. Então, eu já estive envolvido com grandes organizações multinacionais. Hoje faço parte novamente de mais um grupo como esse, que é a Cava, que faz parte de uma holding, que é a Adapt EdTech, uma empresa de Florianópolis, que a gente está em um processo de desenvolvimento
muito positivo, né? Já tive a oportunidade de ter o meu próprio negócio, tenho o meu próprio negócio, então eu falo muitas vezes com aquela situação que a gente fala com experiência de causa. Eu vivi certas situações, certas realidades, e isso me dá o que eles chamam de lugar de fala. Não é apenas uma teoria, eu não li num livro apenas. Eu li nos livros, mas também vivi na realidade das empresas como um todo. Muito bom, mas é exatamente sobre essa prova social que nós vamos falar aqui. A gente já vai entrar no nosso assunto, que é o assunto principal, né? Na verdade, ele é o tema do nosso podcast hoje. Sim. Vamos falar sobre empreendedorismo. Flávio dos Anjos, mentor de alta performance. O que é empreendedorismo? As pessoas que estão assistindo ali, ou elas querem começar um negócio, ou elas já possuem um negócio, ou são aquelas pessoas que estão duvidosas sobre o que fazer, como fazer, por onde começar. Então eu queria que você esmiuçasse tudo isso sobre empreendedorismo, o que é, o que não é. E, cara, toma a voz, fica à vontade. Maravilha. Bom, primeiro queria dizer que empreendedorismo não necessariamente é abrir uma empresa. Você pode ser um empreendedor dentro de uma outra organização. É o que nós chamamos de intraempreendedor. Então, o que é empreender em essência? É você fazer um movimento de construir algo para atender uma necessidade. Então, essa necessidade pode ser de alguém dentro da própria organização, de um cliente onde você já está trabalhando, ou você decidiu aí sim, junto com o empreendedorismo, você decidiu também ser um empresário, que são duas figuras diferentes. Então, você começa a empreender, que seria o quê? Realizar esforços para gerar uma prestação de serviço ou um produto que atenda uma necessidade de um público específico. Quando você coloca uma barraquinha, só para a gente começar com um exemplo simples, de churrasquinho na porta de um ponto de ônibus, de um terminal, o que você está fazendo? Você está empreendendo um esforço para oferecer um produto para pessoas que muitas vezes chegam do trabalho cansadas, com fome, vão passar por ali e vão adquirir o produto. Um serviço da mesma forma. Então, quando, por exemplo, vocês montaram a agência de marketing digital de vocês, provavelmente vocês enxergaram um gap no mercado de empresas que não faziam um processo estratégico comercial adequado. Sim. Dentro do conceito de mídias sociais, dentro do conceito de outras ferramentas que o marketing digital oferece, além das mídias sociais. Seja a dor mesmo do mercado, né, para qualquer agência. Exatamente. Então, o que é ser empreendedor? Eu sempre faço uma relação que ser empreendedor é você chegar com um canivete e uma lanterna, entrar em uma floresta, uma mata e construir uma pequena cidade, construir um vilarejo. Pessoas começam a ver o seu sonho, começam a se juntar com você, pessoas começam a gostar disso e daqui a pouco quando você vê, esse negócio tá grande. E aí entra a segunda figura, que aí, mesmo não sendo o ponto da pergunta, mas é muito importante diferenciar. A segunda figura é o empresário. O empresário é aquele que administra as ações que foram empreendidas. Então é aquele que não necessariamente vai empreender os esforços para construir algo novo ou diferente para atender as demandas. Ele agora vai administrar o que já foi construído para que se gere um lucro, um resultado final que seja positivo. Então, as receitas que entraram, menos as despesas que foram para administrar, o que na nossa analogia aqui está sendo o vilarejo, ela foi positiva. E isso, muitas vezes, são perfis que eu falo que são antagônicos. Porque o empreendedor, ele está sempre pensando no novo, no diferente, e ele está sempre querendo fazer algo e ele fica inquieto. Sim. Quando você coloca ele atrás de uma mesa para ele analisar números, para ele analisar dados que são necessários para uma boa gestão, ele trava, ele tem dificuldades. Se você pedir para certos empreendedores para tirar uma ideia da cabeça e colocar no papel, ele tem dificuldade. Mas o empresário já tem um perfil que, na minha avaliação, já é o contrário. Se você muitas vezes pede para ele sair de um padrão, ele vai ter dificuldade. Se você não entregar todas as ferramentas necessárias, ele vai ter dificuldade. O empreendedor não. Uma lanterna e um canivete, ele vai construir um vilarejo. O empresário não vai conseguir. Mas, em compensação, quando todas as coisas estão ali na sua mão, ele consegue administrar muito bem, que muitas vezes o empreendedor não consegue fazer. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar é, talvez você está sendo um empreendedor, mas você não amadureceu no seu perfil empresário.
E você pode ter os dois, mas é importante fazer esse autodesenvolvimento. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu consigo ser os dois? Consegue. É importante dizer também o seguinte: consigo ser os dois? Sim. Mas nós sempre temos uma tendência. Sim, E essa tendência, ela vai demorar um pouco mais para sair, né? E em outra analogia, quem nasceu para ser gatinho nunca vai ser leão. E quem nasceu para ser leão nunca vai ser gatinho. Perfeito. Então, como assim? Você é um leão. Pegou, domesticou, cuidou. Mas quando esse leão ficar maior, a patada do leão vai machucar. A mordida do leão, mesmo ele sendo de estimação. Porque ele tem essa natureza. Sim. Então, dá para domesticar, dá para desenvolver, dá para melhorar? Sim, dá. Mas é um processo gradativo, é um processo longo, e que você precisa ter esse cuidado de entender também qual é o seu perfil, o seu gap. O ideal, eu sempre falo o seguinte, Thiago, o ideal é, você entendeu qual que é o seu perfil? Ok. Procure um par, procure alguém que vai se conectar com você para ser esse fiel da balança, para ser esse contrapeso para o que você faz. Você é um empreendedor? Então vai! Enquanto isso, vai ter alguém que vai administrar todas essas conquistas, vai te ajudar nos desafios e tudo mais. Você é um empresário e precisa de alguém que tenha esse espírito empreendedor, essa vontade de conquistar, ir além e tudo mais, e aceitar os desafios, e aceitar os prejuízos que a vida traz? Sim. Complemente. Então é muito importante ter essa visão. Cara, muito interessante isso. Eu tenho lido o livro Segredos da Mente Milionária, e levando para esse ponto que você fala dessa distinção, eu vejo uma frase que até o autor ele ensina, que ela é exatamente a definição de tudo isso que você falou. Ele fala o seguinte: tudo aquilo que nós focalizamos se expande. Então, se eu explorar a minha parte de empresário, isso vai se expandir. Eu posso me tornar uma grande referência. Com certeza. Sendo empresário. Mas, ao mesmo tempo, se eu for empreendedor, eu posso explorar isso, se expandir, porque eu estou focalizando isso na minha empresa. E exatamente você ter os dois braços ali vai facilitar muito o andamento e o crescimento da empresa. Então, é muito importante. Achei interessante isso que você falou. E tem um outro ponto, né, que existe um livro muito interessante sobre liderança chamado As 22 Leis Irrefutáveis da Liderança. E a primeira lei se chama a Lei do Limite. A nossa organização, ela cresce o tanto que nós permitimos. Se você é a maior referência da sua organização, ninguém vai conseguir ser acima de você. Uau. Você é a maior referência. Então, podemos dizer que dessa forma você é o teto. Ninguém abaixo vai conseguir extrapolar, porque você é o maior. Sim. Logo, você precisa expandir o seu teto, você precisa se desenvolver para que os outros também se desenvolvam e dessa forma você consiga criar uma grande estrutura. Nesse momento eu sempre falo assim, olha, tem líderes que são frigideira. Sim. São curtinhos. Tem líderes que são caldeirões, que tem espaço para mais pessoas irem abaixo dele, porque ele tem um teto alto, ele tem uma capacidade alta. E aí, como que isso se relaciona com essa questão da expansão? Você precisa entender que quanto mais você cresce, outras pessoas crescem também. Sim, e se às vezes você for correr atrás muito dos gaps que você tem, você vai demorar muito para crescer e se desenvolver. E a sua organização, juntamente, tem esse problema também. Muito bom. Perfeito. Muito bom, muito boas colocações. Na verdade, eu me considero empreendedor, né? O Thiago já tem mais características aí de empresário, né? A gente aqui definiu, um ótimo pensamento, né? definiu bem essas posições. E eu vou falar, então, vou me colocar no lugar dos empreendedores e vou deixar o Thiago daqui a pouco colocar no lugar dos empresários aqui, porque eu sei que a maioria dos brasileiros que estão abrindo uma empresa, muitas vezes, né? Não vou ter ali o tempo, né? Tanto que eu até brinco com frequência que o ideal dentro das faculdades era ter uma faculdade de empreendedorismo. Com certeza. Porque lá, informações como essa fariam sentido para quem está ouvindo. Porque na maioria dos casos, o empresário ou o empreendedor, ou vamos tentar botar aqui tudo na mesma balança, vai viver ou vai entender isso na prática. Sim. E na realidade do dia a dia ele vai entender a dinâmica. O que seria ideal no processo? O empresário, a pessoa que tem característica de empresário, contratar alguém que cumpra a fusão de empreendedor e o empreendedor contratar alguém que tenha a característica de empresário, ou você acha que de fato a sociedade é a melhor solução para resolver esse problema?
o que você considera que seria o ideal? Porque você já trabalhou em grandes companhias, pequenas companhias, obviamente uma grande companhia tem aporte suficiente para resolver essa questão. Mas a gente está falando de milhares de empresas no Brasil que não são grandes empresas, que a gente sabe que o recurso é limitado. Certo. Então, eu estou tentando aqui trazer na prática, porque alguém com certeza está vivendo essa situação agora, e eu tenho certeza que a sua opinião vai ajudar esse empresário, esse empreendedor a ter uma solução prática sobre o processo. Eu vou te responder fazendo alguns questionamentos que eu acredito que possa ser útil para quem está nos assistindo. Claro. É melhor você ter 100% de R$1.000 ou 50% de R$10.000? 50% de R$10.000. de 10 mil. Então tá respondida a sua pergunta. É melhor você ter um sócio que vai batalhar junto com você, que teria... Aí é muito importante dizer isso, pessoal. Não é apenas ser um perfil empresarial. No caso, para o empreendedor. É ter alguém que tenha conexão com os seus valores, que tenha os mesmos objetivos, o mesmo senso de urgência. Exatamente. Né? Porque mesmo com perfis diferentes, os valores precisam ser os mesmos. Porque nós estamos falando que a sociedade é um casamento. E nós não queremos, apesar de estar na moda, que esse casamento tenha um divórcio. Porque senão os dois saem perdendo. A união tem um propósito e que ela continue com esse propósito. Então, superado isso, digamos que os dois têm os mesmos valores, o que vai acontecer? É melhor você ter um parceiro que, quando você estiver fraco, vai colocar o braço debaixo de você, vai te dar o ombro e vai te ajudar a caminhar mais uma milha, do que você ter, às vezes, nesse momento, dentro desse perfil que você falou, às vezes um empregado que, em muitas situações, ele não está errado, ele vai falar, cara, eu não sou o dono. Apesar de até mesmo ter o senso de dono, eu não sou o dono. Então eu não vou e nem preciso e nem devo me dedicar como um dono se dedica. Então é muito importante isso. Então, para aquele empreendedor que está começando e tal, está sentindo dificuldade, você, quando traz um sócio, você traz uma cabeça a mais, 2 braços a mais e muitas vezes uma situação que você não tem que pagar ele. Do mesmo jeito que você não está se remunerando, ele é sócio. Então ele vai viver a mesma realidade que você vive. Exatamente. Diferente quando você traz um colaborador, que faça chuva ou faça sol, ele tem que receber o salário, se for, no caso, CLT, o FGTS, tudo que ele precisa receber ali. Então, eu sempre oriento os meus clientes de consultoria, de mentoria, você vai abrir um negócio, acha um perfil complementar ao seu e arruma um sócio, porque isso vai te dar mais fôlego. Sozinho, nós vamos mais rápido, mas juntos, a gente chega mais longe, a gente alcança mais resultados. Então, eu sempre falo que a sociedade é a melhor saída para quem não tem a condição financeira para contratar. Agora, se você é uma grande empresa, você sabe que o seu perfil é um ou outro, você vai no mercado e traz o melhor. E ali você vai conseguir pagar um salário para ele, sustentar, para que ele empreenda ou administre o seu negócio. Agora eu queria te fazer uma pergunta muito importante, que provavelmente é o que a maioria dos empreendedores do Brasil sofre, né? Como um empreendedor consegue sair de uma situação escassa, onde ele está ali fazendo manobras para tornar o negócio dele... A gente, antes de começar o podcast, estava conversando exatamente sobre isso. Sim. Exatamente hoje, ali você está numa empresa onde há anos atrás, um dos seus sócios que está ali na sua operação estava numa situação triste e caótica, né, trabalhando ali de Uber, e hoje é um cara milionário. E tudo isso num processo muito rápido. Eu acho que até se você quiser contar uma história, ou a história dele ou a história de uma outra pessoa, vai dar sentido para quem ouve. Mas qual que é a motivação? E pegando esse gancho para encerrar, você já explicou pra gente sobre a motivação. Eu queria que você explicasse sobre a visão sobre motivação. Para quem tá ouvindo, eu acho que isso vai servir muito para quem tá ouvindo a gente aí hoje. Eu vou contar a história do meu sócio, sim, porque eu acho que é uma história que é inspiradora e vai ajudar muito você a entender um pouquinho como sair da escassez para uma posição de sucesso, de conquista daquilo que você desejou para você. Primeira situação é você ter uma mente vencedora. Muito bom, cara. A mente vencedora, ela tem alguns gatilhos, ela tem algumas coisas que são fundamentais para sair dessa escassez para o sucesso. Primeira situação é ela quer a excelência. Então ela pensa com excelência a todo instante. Quando você pratica um serviço, se você vai mandar uma proposta, você vai mandar a melhor proposta possível para esse cliente. Você vai estruturar da melhor forma possível, você vai dar o melhor atendimento, você vai fazer a melhor explicação. Então, quem tem uma mente de alta performance, uma mente de sucesso, uma mente vencedora, é uma mente que ela quer excelência, ela quer chegar no topo. Sempre então, ela não pensa que ela está no baixo
para o alto, ela pensa que ela está no alto. No alto. O pensamento é sempre: eu estou entregando o meu melhor, eu estou no sucesso, não é que eu vou chegar, Sim. eu estou lá. Sim. E isso é um passo muito importante. E outro ponto é persistência. E isso, na geração que nós estamos vivendo muitas vezes, é uma geração que desiste, pelo menos a gente tem visto isso com muita frequência. Sim. Desiste muito rapidamente dos seus planos ou muda os seus planos. A gente precisa entender que você tem que ter um foco e construir a sua concentração e energia para que esse foco dê certo. E tudo tem um processo, as coisas precisam acontecer gradativamente. Sim. Então a história que eu vou contar, por exemplo, do meu sócio... Essa história é muito boa. O cara, eu liguei para ele, nós éramos amigos, nós nos conhecemos. Ele vendeu para mim um serviço, então eu era cliente dele. E a gente se tornou colegas ali, conhecidos, pessoas com uma grande conexão. Ele morando em outro estado e eu morando onde eu moro atualmente, que é aqui no estado do Espírito Santo. E aí, mas mesmo assim, a gente sempre manteve um contato, sempre tivemos um bom relacionamento. Sim. E nesse processo, certa feita, eu liguei para ele e ele me falou: cara, eu não sei se vai dar certo. Ele tinha todos os indícios que não ia dar certo. O cara tava fazendo Uber. Flávio, tô fazendo Uber. Ele estava na época, na pandemia. Na pandemia ele estava fazendo Uber. Então nós estamos falando de 2020. Caraca. Então, o boom em menos de 4 anos. Menos de 4 anos. 3 anos. 3 anos, menos de 3 anos. Cara, na pandemia eu liguei para ele. Cara, eu tô fazendo Uber. Eu tô vendendo férias depois da pandemia. Ele, no carro, fazendo Uber, ligava o telefone celular, pegou uma lista de contatos e começou a vender férias para depois da pandemia. Então, tipo assim... Tiago, tô com uma promoção aqui de uma viagem para Salvador pós-pandemia que tá num preço, cara, que você não vai conseguir depois. Ele conseguia vender férias para depois da pandemia. Como que isso é possível? Cara, é o que eu falo. O cara ele tem uma mente bem vencedor, muito Caraca, focada em velho. vitoriosa, cara. E ele conseguiu fazer excelentes resultados vendendo férias. Na pandemia ele tava tirando 3, 4 mil reais vendendo férias. Que doideira. Olha que loucura. Uau. Mas ele não estava no sonho dele, que era construir uma empresa voltada para a construção de educação. E eu liguei para ele e ele falou: Flávio, tô fazendo Uber. Cara, eu não tô numa casa, tô morando numa caverna. O cara morava numa kitnet. Mas ele sempre falou: cara... E a gente conversando, eu falei: cara, vai dar certo. Continua focado, continua fazendo. Ele falou: cara, eu vou fazer meu último esforço. Ele foi de banco em banco, pegando empréstimo enquanto ele ainda tinha condições de pegar, para ele tentar manter a empresa dele. E ele assumiu um mega risco. E aí tem o último ponto para você conseguir sucesso, você sair da escassez. Você tem que assumir riscos. Não tem o que fazer. Não tem. As pessoas, muitas vezes, elas querem ir no seguro. O seguro não vai ter o salto. Você vai ter sempre mais do mesmo. Então o cara assumiu um mega risco. E aí ele fazendo Uber, vendendo férias e vivendo desse empréstimo que ele conseguiu para manter o site da empresa, para manter a contabilidade. Ele não tirava salário, nada disso. E aí uma proposta que ele fez há 6 meses atrás, antes da pandemia começar, quando foi em agosto de 2020, ele recebeu o primeiro contrato dele, e um contrato que teve a oportunidade, deu a oportunidade para ele de dali ele desenvolver toda a empresa dele. Hoje é uma empresa que tem aí um respeito no mercado, uma mega estrutura, grandes clientes com resultados milionários. Então, por quê? Ele não desistiu, foi persistente. Perfeito. E ele me conta uma história que é muito engraçada, e quando essa empresa ligou para ele estava nessa kitnet dele, que ele chama carinhosamente de caverna. E aí ele falou que ele conversando com a pessoa e tal: não, vou ver o que eu consigo fazer para você, pera aí que eu vou no financeiro. Ele estava no kitnet, mas na cabeça dele ele estava no sucesso. Olha que loucura. Então o que ele fez? O que ele fazia? Ele ficava rodeando a microsala dele para dar, digamos, um tempo de que ele estava indo no financeiro. Caramba. E quando chegava lá, ele passava a ligação para uma colega que ia ajudar ele nesses momentos de transição de ligações. Que é isso? Que sensacional, sensacional. Que mente brilhante. E é isso, cara. E simplista, né? Ele não olhava... Empresa pequena, pensamento de empresa grande. Empresa grande, eu vou no financeiro, eu tenho que demorar, não pode ser de qualquer jeito. Então a mentalidade vencedora é uma mentalidade que busca excelência o tempo todo, que está sempre persistindo, é mais que resistir, é persistir. É uma mente que está sempre focada em entregar o seu melhor. Agora, entrando de acordo com o que você está dizendo, não sei se você concorda com isso,
mas em estudos que eu fiz, eu vi que um dos 4 pilares para a construção de um bom patrimônio líquido é a simplificação. O cara transformou uma situação caótica em simples. Exato. Por mais que eles estavam num processo de, caramba, eu tô Uber, eu tô vendendo férias e eu tô sobrevivendo com isso. Ligavam para ele da casa dele, ele ajeitava, mas isso era simples para ele, não era difícil de fazer. Então a simplificação, cara, é um dos principais caminhos para construção, para construir algo. Para construir algo, cara. E olha que sólido. interessante, eu nem contei esse detalhe. Quando Que era incrível, Flávio. reuniões online, tem a questão da câmera. Só que a casa dele, ele contava que era uma caverna porque realmente era uma casa muito complicada, né? Não geraria um bom impacto. Ele fala que o cliente ia ver a cozinha dele e o quarto junto. Aí não dá. Posso fazer uma visita local? Não, está disponível. E ele fechava a câmera e dizia que a câmera tinha estragado naquele exato momento. Não tinha jeito, tá, irmão? Né? Que isso? E a partir dali ele fazia reunião só com áudio. Rapaz, tem que trazer esse cara aqui, sentado aqui. Não, ele vai vir aqui no Espírito Santo, ele é de Florianópolis, ele vai vir no Espírito Santo por esses dias. Eu queria pegar o embalo pra gente por um outro assunto que eu vejo que a gente não dá muita atenção para esse assunto, mas eu já ouvi rumores, não rumores, mas histórias também, de que empresas quebram por isso. É muito comum você ouvir, tal empresa quebrou porque não tinha uma má gestão. Não é tão comum ouvir uma empresa quebrou porque tinha um mau líder, um ruim líder, né? E a gente vê muitos empresários que às vezes quebram e acham que o problema foi na gestão e muitas vezes o problema é na liderança. Sim, né? Sim. Você conseguiria lhe passar pelo menos uns 5 passos, um passo a passo para se construir uma liderança sólida? Eu sei que o Flávio, pessoal, trabalhou preparando vários líderes durante praticamente a vida dele inteira. Eu acho que ele nasceu já ensinando alguém alguma coisa. É bom até fazer referência à empresa que trabalou aqui no Espírito Santo, que é conhecida nacionalmente, né? Sim, então eu queria que você falasse sobre essa questão de liderança. Eu gosto muito desse assunto, né, o Thiago também, porque um dos grandes desafios do líder não é só performar, mas fazer quem está abaixo dele performar. Sim, e isso na prática é muito difícil. Não é fácil, porque envolve várias coisas ali que vão compor o processo. Fala aí, porque você mais do que ninguém vai ter essa propriedade para falar. Bom, muitas vezes as pessoas sabem gerenciar, mas quando a gente fala de liderar, a gente fala da parte de pessoas. Liderar o negócio, você tem excelentes resultados e muitas vezes quando ela só depende de você, mas quando depende de outras pessoas, você precisa entender que essas pessoas precisam te seguir. Sim. Então o que é ser líder? É ser o primeiro dentro de uma linha de pessoas. Então quando você é líder, você abre o caminho para outras pessoas. Ser líder é abrir caminhos, é facilitar a vida de quem vem atrás. E muitas vezes eu vejo os líderes, na verdade, dificultando. Muito comum. Quando muitas vezes o colaborador não sabe fazer uma atividade, ele vira para o colaborador e fala, se vira. Não, como líder ele tem que falar, vamos aprender juntos, ou eu vou te ensinar, Sim. ou vou achar alguém que te ajude a fazer. Exatamente. Porque o trabalho do líder é facilitar o trabalho dos outros. Sim. Encontrando as melhores ferramentas, os melhores serviços, os melhores fornecedores, com os melhores processos, os melhores pontos comerciais. Essa é a função do líder. Ele tem que fazer esse trabalho para que quando chegar o outro possa fazer o dele. Então, o primeiro passo para você conseguir ser um bom líder, na minha avaliação, é você ter clareza de propósito do que é uma liderança. Você só pode dizer que você é líder se alguém te segue. Se ninguém te segue, você não é líder. Você é um desajustado. Muito bom. Caramba. Porque tem gente que acha que está sendo um grande líder, mas não é uma referência para ninguém, não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Quando chega, todo mundo torce o nariz, todo mundo fala mal. E isso não é ser líder. Tá? Eu não estou aqui contando aquele conto que a gente tem que construir um arco-íris. Não é isso. Sim. Mas quando você é líder, as pessoas entendem o propósito de ser líder, que é formar outros líderes. Com certeza, cara. Então, quando você entendeu esse primeiro ponto, isso já vai te facilitar muita coisa. O segundo ponto que é muito importante para você ser líder é entender de perfis.
Muito sensacional essa parte boa. Porque se você não entende dos perfis, você vai querer tratar as pessoas da mesma forma, isso já é errado. E cada um é um jeito, cada comunicação é muda. A comunicação com o Flávio não é a mesma que eu vou ter com o Thiago. Totalmente diferente. Porque as programações da vida, principalmente da mente, são diferentes. Com certeza. Então, são diferentes. Entender de perfis vai te dar um salto na sua liderança, porque você vai ser assertivo. Uau. Se alguém tem uma visão mais organizada, controlada, você vai ter um tipo de tratamento, um tipo de ação. Se alguém é mais comercial, tem um perfil mais falante, comunicativo, é outro. Não é à toa que nós chamamos de indivíduos. Então, individualmente também precisa haver um tratamento. Então, o segundo ponto é, entenda os perfis, construa a sua comunicação de maneira que você seja assertivo e não que você seja destrutivo. E o terceiro ponto, que eu acho que assim é o mais importante, é você compreender que o seu feedback, que a sua palavra tem um poder gigantesco para destruir ou para elevar qualquer pessoa. Então, quando a gente está falando de liderança, eu vou sair um pouquinho da empresa rapidamente e falar que é assim com seus filhos, é assim com o esposo e a esposa e o marido, Claro. é assim no trabalho, é assim na sua comunidade de fé, onde você comunga, onde você tem pessoas. Você, com as suas palavras, tem poder para destruir ou para elevar Abençoar. qualquer pessoa. Então, se a gente considerar isso e começar a olhar as pessoas de uma maneira diferente, eu preciso desenvolvê-la para no futuro ela sentar na minha cadeira e eu estar numa cadeira mais elevada, esse é o ponto. Você vai cuidar dela de uma maneira muito diferente, você vai ajudá-la. O que eu vejo muitas vezes é, se eu passei, ela também tem que passar. Não, não é isso. Não é isso. Você passou para facilitar para que ela não precisasse passar. Ela vai ter as amarguras, as arguras dela que ela vai precisar passar. Então, quando a gente fala de liderar pessoas, a gente fala de conhecer pessoas, entender pessoas. E eu acabei não respondendo sobre a motivação. Perfeito. Eu faço sempre analogia, Samuel. Motivação, eu falo que é algo intrínseco das pessoas. Não é algo extrínseco, não é algo externo. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre motivação. Porque a empresa não me motiva, porque o meu esposo ou a minha esposa, porque o meu líder não me motiva. Aqui tem uma divisão. Motivação é o motivo pelo qual eu pratico uma ação. Essa é a etimologia da palavra. Então, eu tenho que ter os meus motivos para praticar as minhas ações. Eu tenho que ter o meu motivo para estar aqui com vocês hoje e dar o meu melhor para que vocês e outras pessoas possam ser abençoados, possam ter bons resultados, possam crescer e se desenvolver. São os meus motivos. E são essas motivações que me fazem levantar todos os dias. No meu caso, é dar uma boa experiência para minha família, uma boa estrutura, viajar, ter o meu carro. Eu tenho uma labradora caramelo que é a Mel, come, que é uma beleza. Então, é dar a ela o que ela precisa. Então, quando eu estou triste, chateado, eu falo, não, mas eu tenho coisas para cuidar, pessoas para cuidar, ações para realizar, é meu. Esses são os motivos para as suas ações. Para as minhas ações. E eu sempre falo que a motivação ela é interna, e faço a analogia com o carro. O carro precisa de combustível para que ele possa se desenvolver e chegar na velocidade que ele precisa e percorrer as distâncias. Você consegue empurrar um carro, sei lá, por até 1 quilômetro, 2, se você precisar muito. Mas eu tenho certeza que você não vai conseguir empurrar um carro por 100 quilômetros, por 1000 quilômetros. Não dá para fazer isso. Então eu falo que o empurrar o carro é um estímulo. A empresa, o gestor, o líder, ele tem que estimular as pessoas. Mas a motivação é intrínseca, é da pessoa. Ou ela tem, ou ela não tem. E continuando nesse processo da construção da motivação, eu também falo o seguinte: se você tiver super motivos, você terá super ações. Então você vai ter uma superação. Quando você tiver um obstáculo, você tem um super motivo, você não vai parar. É o seu sonho, é a sua família, é o seu filho, é as pessoas que dependem de você. Isso vai fazer com que você se supere. Isso vai fazer com que você transcenda aqueles obstáculos. A sua mentalidade é tão vencedora que você já está acima desses problemas. Com certeza. Esse sócio, esse amigo
que eu conquistei, que agora a gente tem um trabalho em conjunto, ele me falou a motivação dele. Não era só a conquista. Ele falou, Flávio, eu tinha 2 filhos, a minha mãe me ligou e falou, meu filho, você vai voltar daí pior do que você saiu? Ele falou, mãe, eu só saio daqui ou vitorioso ou morto. Eu não vou desistir. Incrível. Eu vou seguir. É a motivação dele. Então a gente precisa compreender, todas as vezes que a gente fala sobre motivação, a gente tem que entender que é nosso. Então eu peço que as pessoas pensem, qual que é o seu motivo? Por que você quer isso? Talvez você não está conseguindo porque o seu motivo não é bom o suficiente. Talvez você tenha que cavar um pouquinho mais e entender. Sempre falo que motivação pelo dinheiro, o dinheiro é um veículo que me conduz ao meu resultado. Dinheiro é um estímulo, então. É um estímulo, ele não é o motivo. Porque a gente já dizia o poeta, dinheiro na mão é vendaval. Você ganha 1.000, você quer 2.000, você ganha 2.000, você quer 3.000. Exatamente. Se você chegar no 3, você vai querer 6. E se você chegar no 6, você vai querer no 12, 24, 36 e nunca vai parar. Então, quando a gente tem os motivos certos, quando a gente olha para o lado certo, para as ações corretas, tenha certeza. Se existem algumas leis que eu falo que são universais e que ninguém quebra essas leis. E entre elas é a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Então, se você plantar com os motivos certos, da maneira certa, você vai conseguir. Você vai chegar lá. Vai sair da escassez e vai chegar no sucesso. Mas isso tem que ser muito interno. Sim. Seu. Sim. Quantos maiores forem os seus motivos, maiores serão as suas ações, maiores serão os seus resultados. Não olhe para o lado, para a direita, para a esquerda. Continue a nadar. Continue, siga, que vai acontecer com certeza para você. Então, o recado para as pessoas ali, qual é o seu motivo? Entenda que o seu motivo vai gerar uma superação em você. Então, o Flávio falou coisas incríveis aqui, a gente está impactado, na verdade nós temos a rotina com ele, principalmente nas mentorias, e ele nos ajudou muito a entender sobre isso, mudou muito a nossa percepção, principalmente nas ações que nós aplicamos no nosso dia a dia, mas por que não dizer na nossa empresa. Então, Flávio, eu acabei tomando a sua palavra. Não. Olhe para as pessoas ali agora que estão te assistindo, seja sincero, e essas pessoas, eu queria que vocês se colocassem agora no lugar de alguém há 4 anos atrás, que está sentado talvez exatamente onde vocês estão, ou numa cadeira de uma palestra, que seja. Eu queria que você direcionasse a sua palavra para essas pessoas, e que elas se coloquem há 4 anos atrás, aquilo que você gostaria de ouvir há 4 anos atrás, você sentada onde elas estão. E aí eu tenho certeza absoluta que todas as informações que a gente já trouxe aqui, que você trouxe aqui pra gente, vão resumir exatamente nessa última palavra que você tem, nessa recomendação. Vai lá, toca aí. Pode falar diretamente para eles agora. Fala diretamente para eles, Então, há 4 anos atrás estou encontrando comigo mesmo e falaria as seguintes coisas. Número 1, continue entregando com excelência. Não deixe de entregar o seu melhor em nenhuma ação que você realizar. Pode ser a ação mais simples, o serviço mais banal que você achar. Entregue com excelência. Número 2, continue estudando e se desenvolvendo. Aprenda. E quando eu falo estudar, não é ir para a faculdade, fazer cursos longos. É você se aperfeiçoar. Ler um livro, fazer um curso de curta duração, assistir um podcast como esse que nós estamos aqui entregando para você. Então, continue estudando. Número 3, faça marketing digital. Vai parecer bobagem, mas não é. Porque quem não é visto não é lembrado. Se você não aparece, as pessoas não vão lembrar de você. Perfeito. Eu sempre conto nesse caso, faço uma outra analogia, que é por que nós comemos ovo de galinha e não comemos ovo de pata? Que na verdade ele é mais saudável, ele tem mais proteínas, mais várias coisas. Porque a galinha, quando ela coloca o ovo, ela grita. E isso dava facilidade para o dono do sítio ali achar onde era o ninho. E a patinha, coitada, quando ela coloca o ovinho dela, ela sofre caladinha. Então não dava para ninguém descobrir. Boa. Então, fazer marketing digital, ter uma rede social bem cuidada, fazer tráfego, cuidar dessas coisas, vai fazer você aparecer e as oportunidades vão se multiplicar. Por quê? Você entrega com excelência, você dá o seu melhor, você continua se desenvolvendo, então você é um profissional de ponta. Quando você passa a aparecer, as oportunidades vão surgir também. Eu demorei um pouco para entender
o último passo, que é cuidar das minhas redes sociais, que é aparecer, que é fazer o meu marketing para que outras coisas aconteçam. E eu não quero mais abandonar isso. Isso foi um aprendizado para a vida que eu vou levar e eu quero que você também tenha esses grandes resultados aí. Pessoal, a gente teve um momento aqui incrível com o Flávio, ele nos deu a honra. De fato, o tempo dele é bem solicitado pelas pessoas que estão ao redor dele. Muito requisitado. É difícil conseguir uma agenda dele, mas a gente aqui com muito esforço conseguiu. Não exagero. Como ele falou, ele é diretor executivo de uma grande companhia e, de fato, a gente está aqui buscando sempre nesses podcasts que nós estamos fazendo, trazer com excelência, você que está aí do outro lado querendo se desenvolver, querendo aperfeiçoar, o conteúdo 100% gratuito, porque a gente tem convicção, a Alianza Digital tem convicção que com a nossa mentalidade, com a forma como nós vemos, principalmente o que o Flávio acabou de mencionar sobre marketing digital, nós vamos conseguir mudar o patamar de muitas empresas que estão sofrendo muito porque tem ao seu redor pessoas escondendo informação, ali na maioria das vezes, não oferecendo a informação que elas precisam para essas empresas chegarem ao lugar que elas devem estar. Vou deixar o Thiago aí só queria fazer só um adendo no que você falou. Claro. Muitas vezes, quando a gente fala sobre o marketing digital, as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu falo para você também sair da corrida dos ratos. Porque você não tem dinheiro porque não investe. Você não investe porque não tem dinheiro. E você sempre anda nesse ciclo. É um loop você infinito. Nunca para. É um loop. Então, em algum momento, separe, comece com um pouco, mas comece. Vá, se esforce, tira uma coisa ou outra. Vai fazer resultado e vai dar diferença na sua vida. Cara, incrível, incrível. Nós somos gratos, tá, Flávio? Eu que pela sua agradeço, presença mais uma aqui. vez. Pessoal, esquecemos de falar no início, mas deixa o joinha de vocês. Cara, o canal tá crescendo, a gente está tendo, assim, uma abrangência, as pessoas estão assistindo, estão comentando, estão ouvindo até nós. Que legal. Cara, isso está sendo gratificante demais. Sim. Então não deixem de deixar o seu joinha. Comentem nos vídeos também, tá? A gente está acompanhando tudo. Compartilhem com as pessoas, manda para muita gente, igual um canal de distribuição. Compartilha, porque a plataforma vai entender que está sendo feito um engajamento interessante, vai fazer recomendação para outras pessoas. Nós encerramos aqui agora o nosso Alianza Cast número 3. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. A próxima vai ser ainda mais impactante. Tchau, então, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.